Bom dia, povo de Deus, bom dia, querida igreja do Capão Redondo, bom dia, jovem poderoso, jovem forte aqui da igreja do Capão Redondo, e um bom dia também, um feliz sábado a todos vocês que têm acompanhado a casa de Deus, acompanhado os cultos aqui pelo canal da igreja do Capão Redondo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de adoração, de louvor ao nome de Deus. Queridos, eu quero começar contando um pouquinho de como eu conheci a igreja do Capão Redondo. Quando eu cheguei na cidade de São Paulo, em 1998, eu estava passando em frente à igreja do Capão Redondo e eu vi um jovem todo vestido de desbravador, e eu desbravador desde criança, né? E ele entrando aqui na escola, e eu resolvi correr atrás dele para saber mais a respeito do clube, porque eu estava chegando, eu queria conhecer algum clube, eu queria me envolver com algum clube. Era o Gilberto, e agora ele me falou assim: olha, amanhã à noite nós teremos uma reunião com a liderança do clube, com a diretoria do clube. E eu estava ansioso por aquela reunião, e naquela noite, naquela tarde, aquele final de tarde, choveu muito, alagou tudo aqui em frente da igreja, e eu corri, passei no meio daquela enchente para chegar na reunião. A diretora do clube na ocasião era a Kelly, e ali nós fizemos uma amizade, conheci o pessoal e comecei a trabalhar ali com o clube do Capão Redondo. Para mim foi uma enorme satisfação, uma enorme alegria. Os anos que eu passei na igreja do Capão Redondo despertou um carinho, um amor intenso, e até hoje eu considero a igreja do Capão Redondo como minha igreja. É a igreja onde me casei, né? E temos lindas recordações da igreja do Capão Redondo, e hoje é uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, trazer para vocês um pouquinho daquilo que Deus espera da minha e da sua vida. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, porque tu és bom, porque a tua misericórdia se renova em nossa vida a cada dia. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade que temos, mesmo distantes fisicamente, mas juntos, conectados em um só coração, em um só propósito, para louvar, para bendizer e enaltecer o teu santo nome. Agora, Pai querido, vamos abrir a tua palavra, e ao abrirmos a tua palavra, eu quero suplicar, Senhor, que derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que ele inunde a nossa vida, ilumine o nosso ser, e que nós possamos ouvir a tua voz, que possamos atender ao teu chamado, e que possamos, Pai querido, responder e colocar a nossa vida inteiramente em tuas mãos. Dá-nos a tua paz, perdoa todos os nossos pecados, aceita neste momento o nosso louvor e a nossa adoração, te suplico em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, queridos, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Alexandre, eu sou pastor Alexandre, sou pastor daqui da cidade de Itu, e eu quero transmitir a cada um de vocês um forte abraço aqui do distrito de Itu, para a nossa querida igreja aí do Capão Redondo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João. Pega aí a sua Bíblia. Eu costumo dizer para a minha igreja aqui, que quando nós estamos aqui conectados, estamos na casa de Deus. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. E agora, mesmo que você esteja sozinho na sua casa, no seu carro, no seu quarto, não importa onde você está aqui conectado conosco, você está reunido com mais centenas de pessoas, e estamos aqui para louvar o nome de Deus. Então Deus se faz presente aí onde você está. Então pega a sua Bíblia, coloca-se aí na presença de Deus, e nós vamos ouvir a voz de Deus. Então mantenha-se com a sua Bíblia aí, quer seja ela física, no seu smartphone, no computador, enfim, onde você tiver o acesso na Bíblia, você mantenha ela aí aberta com você. 1 João capítulo 2, versículo 14, e o texto nos diz assim, olha: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Querido jovem da igreja do Capão Redondo, e demais jovens que nos acompanham nesse culto, e quando eu falo jovem, queridos, eu falo de 0 a 100 anos de idade. Todos nós somos jovens, todos nós temos aqui força física, temos disposição, disponibilidade para nos envolver
nessa grandiosa missão que Deus colocou para mim e para você. Queridos, Deus chama você jovem, e Deus chama os jovens porque são fortes, é o que o texto diz aqui, jovens, eu escrevo porque vocês são fortes. Não estou falando, queridos, da força física, não estou falando aqui de poder intelectual, de capacidades múltiplas, estou falando de uma força que só é possível quando a pessoa está revestida de toda a armadura de Deus, conforme apresentado ali no livro de Efésios. Querido, entenda, você precisa se revestir da armadura de Deus, se revestir do poder de Deus, se revestir do poder do Espírito Santo, para que você seja forte, porque a força que esse mundo apresenta não é nada perante as intempéries, perante os problemas, as lutas, as dificuldades que eu e você enfrentamos. Por isso nós precisamos de uma força maior, precisamos da força que vem de Deus. Quantas coisas terríveis têm acontecido na vida de cada um de nós que habitamos esse planeta, um planeta complicado, um planeta contaminado pelo pecado. Estamos vivendo em dias de pandemia, um contágio gigante tem se espalhado, quantas vidas sendo ceifadas, e nós nos alarmamos e nos assustamos. Mas sabe, queridos, a Bíblia fala de um vírus chamado pecado, o mais mortal de todos. E o interessante é que as pessoas não se assustam com ele, né? Estão convivendo há tanto tempo, que parece que já faz parte da vida do ser humano, parece que já faz parte da vida cotidiana de cada um de nós, e nós não nos alarmamos, não nos assustamos, nos protegemos tanto, nos trancamos tanto, corremos atrás disso e daquilo, e queremos tanta informação a respeito desse vírus, mas nos esquecemos de correr atrás de informações a respeito do vírus de pecado. Corremos tanto atrás do antídoto contra a Covid-19, mas nos esquecemos do antídoto contra o pecado. E agora a Bíblia está dizendo assim: filhos, jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes, fortes no poder de Deus, fortes no andar com Deus, fortes no receber o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus chama os jovens, porque jovens são revestidos de toda a armadura de Deus, e nós precisamos estar assim revestidos, porque, queridos, vivemos em um mundo completamente imerso no grande conflito, e dentro do grande conflito nós precisamos nos posicionar, dentro do grande conflito nós precisamos estar visíveis de que lado nós estamos. E agora, quando nós enfileiramos aqui as fileiras de Deus, ao lado de Deus, nós precisamos colocar a armadura. Quando olhamos os filmes, as histórias épicas, nós vemos ali todos os soldados com a armadura do seu exército, e de longe você reconhece de que lado a pessoa está, mesmo no fervo da batalha, no meio da complicação ali da guerra, é nítido quem é de cada lado pela armadura que ele veste. Por isso a Bíblia diz: jovem, revestivos de toda a armadura de Deus, para que o universo inteiro saiba de que lado você está lutando, para que todos saibam quem é você dentro do contexto do grande conflito. Jovens, eu vos escrevo porque a palavra de Deus permanece em você. Sabe, queridos, eu não sei se você é como eu, que nasceu já em berço adventista, ou se você conheceu a palavra de Deus através do clube de desbravadores, clube de jovens, ou se você se aproximou da igreja por convite de alguém. Não importa como você conheceu a Deus, não importa como a palavra de Deus entrou no seu coração, o que importa é que a palavra de Deus está guardada no seu coração. Quem sabe nessa manhã eu estou falando para alguém que na sua jornada se desviou do caminho de Deus, se perdeu o foco, mas, querido, a palavra de Deus continua aí guardada no teu coração. Você pode não estar usando na sua vida as orientações de Deus, mas a palavra de Deus continua aí guardada no seu coração. Por isso João diz: filho, eu escrevo para vocês, porque vocês têm a palavra de Deus guardada no coração. E agora nós precisamos reavivar essa palavra no nosso coração. Nós precisamos ressurgir do lamaçal de pecado, ressurgir das cinzas do pecado, e nos levantarmos com espada em punho para lutarmos as fileiras de Deus,
Porque, queridos, estamos vivendo os atos finais da história desse mundo, são os atos finais dessa grande batalha, desse grande conflito existente entre o bem e o mal. Esse conflito acontece no meu e no seu coração, na minha e na sua mente, e nós agora precisamos nos posicionar de que lado estamos. João diz: filhos, Deus está chamando jovens, eu vos escrevo, porque vocês são fortes, porque vocês têm a palavra de Deus, e porque vocês têm vencido o mal, vocês têm vencido o maligno, vocês têm vencido o mundo. Ah, queridos, quantas e quantas investidas o inimigo faz na vida de alguém. Quando nós olhamos lá na Idade Média, as eras das inquisições, quantas lutas, quantas batalhas, quantas perseguições. O inimigo tinha uma estratégia. A estratégia dele era perseguir a igreja, era perseguir as pessoas, era matar, colocar na fogueira, colocar na forca. Quando olhamos as histórias, por exemplo, ali dos valdenses fugindo, e quantos deles foram queimados, foram torturados. Não se podia, não se tinha liberdade para carregar uma Bíblia, não existia a Bíblia. E agora eles escreviam porções da Bíblia, disfarçados de vendedores ambulantes. Quando eles encontravam uma brechinha, eles deixavam ali pequenas porções da Bíblia, para alimentar as pessoas, para aquecer o coração das pessoas, para falar do amor de Deus para as pessoas. E o inimigo vinha com toda a força para destruir o povo de Deus, mas o povo de Deus destemidamente estava ali, anunciando, falando, pregando, colocando a vida em risco. Quando um daqueles morria, parecia que o sangue era semente, e muitos outros se levantavam, e o inimigo percebeu que aquilo era prejuízo para ele, e agora ele muda nos nossos dias a sua estratégia. O inimigo não faz mais perseguição, nós temos liberdade para falar do amor de Deus, nós temos liberdade para testemunhar do amor de Jesus, nós temos liberdade para falar em nome de Jesus, mesmo estando dentro desse contexto da pandemia, as igrejas fechadas, nós temos liberdade numa live poder falar do amor de Deus, tranquilamente, abertamente. Querido, a armadilha que o inimigo tem usado hoje, as armas do inimigo hoje são sutis. O inimigo tem ocupado o nosso tempo com coisas aparentemente boas, coisas que são produtivas, coisas que são admiráveis, mas que tem nos roubado o tempo de Deus, tem nos roubado o tempo com Deus, tem nos roubado o tempo na meditação, tempo no estudo da palavra, tempo de oração. Eu sou pastor, e quantas vezes eu acordo de manhã, e se eu me der uma distração e eu abrir o celular para olhar os WhatsApp, eu me perco, porque é tanta coisa para se fazer, coisas do trabalho de Deus, coisas da igreja, mas que se eu não me policiar, se eu não tomar cuidado, eu não tenho tempo para estar na presença de Deus, eu não tenho tempo para estudar a lição, para poder fazer meu ano bíblico, para poder fazer as minhas orações, minha devoção pessoal, preparação de sermão. Entenda, querido, que existem coisas que são boas, e o inimigo agora tem tentado ocupar a nossa vida de tal maneira com essas coisas boas, que nos roubem o tempo de estar na presença de Deus. Olha que estratégia. E vivemos a nossa vida de uma certa forma tranquilos, acreditando que estamos fazendo tudo certo, mas estamos vivendo longe de Deus. Trabalhamos para Deus da obra, mas não sabemos quem é o Deus da obra. Ah, meus amados, nós precisamos nos envolver com Deus, nós precisamos estar ligados a Deus, nós precisamos manter firmes, vivas a nossa fé em Deus, a nossa comunhão com Deus. Entenda, amado, que Deus não procura quantidade, a quantidade nunca foi o negócio de Deus, o negócio de Deus é a qualidade. Às vezes eu falo para jovens que se levantam e falam: pastor, mas olha, é tão complicado, porque na sala de aula onde eu estudo, só tem eu cristão, o resto é todo mundo ímpio, são todas pessoas que não acreditam em Deus, que zombam de Deus, e se eu me declarar cristão ali, eu vou ser linchado, eu vou ser motivo de piada o ano inteiro. Na verdade, a palavra que está em alta hoje é bullying, né? Tudo é bullying. Sabe, queridos, quando nós olhamos o contexto bíblico, eu convido
eu convido você para correr as páginas da sua Bíblia lá para o livro de Juízes. Juízes capítulo 7. Eu não vou ler a história toda com vocês, mas aqui no livro de Juízes capítulo 7 nós encontramos uma história fantástica. É a história do povo de Israel, sendo ali sitiados, perseguidos ali pelos midianitas, e agora eles estão num campo, os midianitas vindo para o ataque. Gideão reúne ali 32 mil homens valentes, para ir ao encontro dos midianitas, para deter a vinda dos midianitas. Mas os midianitas, eles estavam com 135 mil soldados, fortemente armados, pessoas habilidosas, e Gideão consegue reunir apenas 32 mil homens, e eles vão agora para essa batalha. Era uma batalha praticamente perdida, porque era 4 contra 1, e queridos, o camarada tem que ser muito bom de espada, para poder lutar contra 4 e dar conta dos 4, e agora eles estavam ali pensando, estudando as melhores estratégias nas suas mentes, de como vencer os seus 4, e quem sabe ajudar outro a vencer os dele. Mas agora Deus chega para Gideão e fala: Gideão, o povo não está com o coração na guerra, Gideão, o povo não está com o coração na batalha. Quando a coisa começar a ficar feia, o povo vai fugir, o povo não tem fé, o povo não acredita, e eles vão trazer desânimo ao coração daqueles que são fervorosos, daqueles que são valorosos, daqueles que são valentes. Então Gideão faz o seguinte: manda os covardes embora, manda os medrosos embora, manda aqueles que estão com o coração em outras coisas embora. Eu lembro que certa vez eu li um autor falando a respeito desse momento, e diz assim: olha, aquele que plantou uma vinha e não comeu dela ainda, então vai embora. Aquele que está noivo para casar, que está preocupado com a sua amada, vai embora. Queridos, quando nós estamos com a nossa mente focada em qualquer outra coisa que não seja na batalha de Deus, nós não estamos aptos para lutar com Deus, não estamos aptos para travar essa batalha por Deus. E agora quando Gideão fala assim: olha, aqueles que estão com medo podem ir embora, 22 mil homens foram embora. Aquilo que já estava difícil agora fica praticamente impossível, porque agora são praticamente 13,5 soldados para um israelita. Mas eles continuam ali com o coração agora mais quebrantado, mais amedrontado, mais fragilizado que nunca. Mas eles continuam na sua marcha, e Deus fala para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente com falta de fé, ainda tem muita gente aqui complicada. Aquele povo, queridos, viveu tanto tempo ali, arraigado com os problemas, com a idolatria. O povo estava tão acostumado ali com os deuses, com a fé dos pagãos ali ao redor deles. Eles estavam ali tão acostumados com a idolatria, acostumados à adoração de outros deuses. E agora Gideão tentando restaurar, tentando trazer o povo de volta para Deus, mas o coração deles ainda estava lá naquelas coisas. E Deus fala assim: Gideão, não dá para lutar com esse grupo de pessoas, tem muita gente. Eles precisam entender que a batalha é minha, não deles. Então faz o seguinte, Gideão: passa pelo riacho, e aqueles que passarem ali pelo riacho rapidamente, só pegando um pouquinho de água na mão e trazendo na boca, e atravessar o riacho, esses vão para a guerra. Mas aqueles que tirarem ali de si as suas armas, aqueles que se deitarem à beira da água, para se refrescar na água, para beber a água, para se demorar tomando água, esses estão com o coração longe da guerra, esses estão com o coração voltados para a sua vida, para a sua casa, esses estão com o coração longe de mim, então manda-os de volta. E agora apenas 300 homens atravessaram aquele riacho, como diz o outro, com a faca nos dentes, sangue nos olhos e partindo para cima do inimigo. Eles não queriam saber se tinha 15, 20, 30, 40 para eles derrotarem, eles queriam era partir para cima, em nome de Jesus, em nome de Jeová, em nome do Deus eterno. E agora apenas 300 homens estão ali posicionados, apenas 300 homens contra 135 mil soldados fortemente armados.
Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para a guerra que nós estamos inseridos, porque a palavra de Deus diz assim: olha, vai escurecer o sol, vai escurecer a lua, né, a lua em sangue, vai cair as estrelas, terão terremotos, fomes, guerras, praga, peste. Mas tudo isso é princípio das dores, ainda não é o fim. E será pregado o evangelho do reino a toda nação, tribo, língua e povo, então virá o fim. E quantas pessoas eu já ouvi dizer assim: pastor, isso é impossível. Somos um número tão pequeno de pessoas que confiam, que acreditam. É muita gente para pregar, nós não vamos dar conta. Querido, entenda uma coisa: a batalha não é minha, não é sua, a obra não é minha, não é sua, a obra é de Deus. Mas Deus faz questão de usar pessoas como eu e você para avançarmos nessa obra. Deus faz questão de usar seres humanos frágeis para que o poder dele fique mais evidente. E agora ele chama a mim e a você para uma batalha que parece impossível. Assim como aqueles 300 homens contra 135 mil soldados, humanamente falando, uma batalha impossível. Mas Deus disse: eu dei eles nas suas mãos, eu entreguei eles para vocês, então vocês vão partir para cima e vocês vão ver a minha glória. Querido, entenda, Deus está te chamando para o último ato, te chamando para o último momento, o último grande momento, para o ápice da história da humanidade no pecado. Deus tem um último clamor, o alto clamor. Deus tem o último ato de misericórdia diante da humanidade, e Ele conta com você. Deus chamou você. Deus precisa de pessoas que não se compram, que não se vendem, pessoas que são fiéis ao dever como a bússola ou ao polo. Deus quer contar com você nessa obra, nessa missão grandiosa. Quando nós olhamos no livro de Apocalipse, corre lá as páginas da sua Bíblia para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. E o texto diz assim, olha: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Ah, queridos, a missão que Deus tem para mim e para você é esse último chamado, é esse último momento, essa é a última tentativa de Deus clamando, trazendo o povo de volta. Eu vi um anjo. Dentro do contexto bíblico, o anjo, queridos, não seria um querubim, um serafim, não, é um anjo, é um mensageiro. Um mensageiro, quem é esse mensageiro? Esse mensageiro sou eu, é você, chamado por Deus, conclamado por Deus, mas não temos tempo a perder, porque esse anjo estava voando, representando ali velocidade, urgência. Eu trabalhei um ano em Guarulhos, do SAMU, e eu conheço tenho alguns amigos aí no Capão Redondo que trabalharam ou trabalham ainda com resgate. E existem momentos que você anda nas viaturas e anda tranquilo, mas existem momentos que você falta voar literalmente pelo asfalto, porque o caso é urgente. Quando a Bíblia fala, eu vi um anjo voando, é um mensageiro voando, porque essa mensagem é uma mensagem urgente, é uma mensagem que tem pressa, porque as pessoas estão morrendo sem saber que Jesus está voltando, as pessoas estão morrendo sem saber que estão dentro de um contexto de juízo, e o texto diz que esse anjo estava voando pelo meio do céu, com um evangelho eterno. Não é qualquer comunicado, não é qualquer notícia, é o evangelho eterno, é o evangelho de salvação, é o evangelho de redenção, é o evangelho de que Jesus desceu para morrer no meu e no seu lugar, para resgatar a minha e a sua vida. Lá no Éden, o ser humano foi criado perfeito, com a vida eterna pela frente, mas ele tinha liberdade para continuar vivendo ou para morrer. Ele escolheu morrer, e agora eu e você nascemos condenados no pecado, condenados à morte eterna. Mas Jesus veio para morrer a morte eterna no meu e no seu lugar, e hoje eu e você temos condições de escolher entre continuar mortos ou voltar à vida.
Lá em Deuteronômio, Deus fala assim: eis que põe diante de vós a vida e a morte, eu aconselho que escolha a vida para que vivas. Essa é a mensagem que Deus tem para a humanidade, essa é a mensagem que Deus tem para cada nação, tribo, língua e povo, e Deus conta com você para essa pregação, Deus conta com você para que essa obra seja concluída. Queridos, quando nós olhamos para toda a história do mundo, quando nós olhamos para o contexto em que nós estamos vivendo, todos os sinais que deveriam acontecer para a volta de Jesus já aconteceu. Tudo aquilo que deveria acontecer no mundo religioso, no mundo político, no mundo social, no mundo físico, ou já aconteceu ou está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas há um detalhe que precisa acontecer: a pregação do Evangelho. E agora, quem sabe você esteja pensando assim: mas pastor, como é que nós vamos pregar o Evangelho? Como é que nós vamos conseguir concluir com a pregação do Evangelho com tantos lugares em que é impossível chegar com a mensagem? Como é que nós vamos conseguir pregar o Evangelho com tantas pessoas para receber e tão poucos trabalhadores? Lembra-se, querido, Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de pessoas sinceras, Deus precisa de pessoas tementes, Deus precisa de pessoas com o coração 100% ligados a Ele. Gideão e os 300 ficaram gravados na história. A Bíblia não menciona o nome dos 300. Mas eu tenho certeza que por muito tempo, ali em Israel, as pessoas aclamaram o nome deles. Todos os demais, 31.700 que voltaram, ficaram apagados na história. Sabe, queridos, poderia ter Deus usado os 32.000 naquela batalha? Poderia. Sabe como? Se os 32.000 estivessem com o coração qualificados para aquela batalha. Todos os que passaram na prova. Porque Deus não falou: olha, você vai embora, você vai embora, você vai embora, você fica. Não. Deus falou assim: olha, quem tem medo, vai embora. 2/3 foram embora. Sabe, queridos, isso não é diferente hoje. Nós temos esses 2/3 que estão dentro da igreja, lamentavelmente, mas que não se envolvem com Deus, tem medo de dizer que é cristão. Quantas e quantas pessoas só saem com o celular na mão e dizem assim: não, pastor, mas olha, eu tenho o Inário, eu tenho a lição, eu tenho a Bíblia, eu tenho os livros de Ellen White, tudo aqui dentro, eu tenho muitos livros de teologia aqui dentro. É verdade, tudo isso é possível. Mas sabe, querido, você não carrega tudo isso aqui dentro só porque é fácil. A grande maioria carrega tudo aquilo ali dentro porque tem vergonha de sair com esse livro na mão. Eu me lembro quando eu era adolescente ainda, eu tinha meus 14 anos, estava na cidade de Altamira, no Pará, e o pastor Bulhão foi fazer um revive, e era uma sexta-feira à noite, e nós estávamos ali na Avenida do Cás, em Altamira. As nuvens podiam praticamente ser tocadas com as mãos de tão densas que estavam, um temporal armando. E olha, o Pará quando chove, chove, ele não brinca de chover. Uma chuva daquelas que cai no Pará, 3 minutos de chuva daquela em São Paulo, a cidade para. E eu me lembro como hoje o pastor Bulhão se levantando naquele palco e fazendo uma oração simples. Falou: Senhor, tem milhares de pessoas nessa cidade que precisam ouvir a tua voz. Segura a chuva. Segura a chuva para que elas possam te ouvir. E queridos, a chuva parou no mesmo momento. As nuvens continuavam ali, mas a chuva parou. Aí que o lugar ferveu de gente, né? Porque a notícia se espalhou como um rastro de pólvora, que um homem orou e a chuva não caiu. E as pessoas afluíram para lá para saber quem era aquele homem que tinha poder de orar e segurar uma chuva daquelas. Terminou o programa e nós saímos, e havia um decreto municipal que qualquer menor de 18 anos que fosse pego na rua, além das 10 horas da noite, seria preso e iria passar a noite na delegacia, e no dia seguinte ia limpar cemitério. E eu corri de um lado da cidade para deixar 2 amigos menores que eu,
E eu estava correndo para a casa da minha prima, faltava ali apenas uns 2 minutos para as 10, e eu correndo para chegar na casa da minha prima antes das 10 horas, e eu me deparei ali com uma guarnição do exército, e eles me pararam, perguntavam de onde eu estava vindo, por que eu estava correndo. Eu expliquei que eu tinha saído ali do programa, e o rapaz falou assim: não, mas o programa já terminou, já tem 20 minutos. Eu expliquei que eu havia ido levar uns colegas menores na casa deles, e eu tinha um volume no bolso. Ele perguntou: o que é que está no seu bolso? É uma arma? Eu falei: não, não é a minha Bíblia. Ele falou: não, não é Bíblia, muito pequeno. Eu falei: não é a minha Bíblia. E eu tinha uma Bíbliazinha pequena, e ele pegou aquela Bíblia, olhou e falou: é realmente uma Bíblia. E ele me deu uma bibliada na cabeça, e ele disse: isso é para você aprender a não ter vergonha de carregar a Bíblia na sua mão. Bem, quando eu saí daquele momento, eu comprei uma Bíblia que não cabe no bolso, né, para eu nunca mais ter que tomar uma bibliada na cabeça. Sabe, queridos, quantas e quantas pessoas têm tido medo, têm tido vergonha de se declarar cristão, de se declarar crente em Deus, confiante em Deus, de se declarar confiante nas promessas de Deus, na palavra da Bíblia, porque o mundo hoje ridiculariza quem olha para a Bíblia. O mundo hoje ridiculariza aqueles que querem pautar a sua vida de acordo com assim diz o Senhor. Mas Deus chama você para se posicionar ao lado dEle. Deus chama você para tomar uma decisão ao lado dEle, uma decisão de ser testemunha, porque Jesus disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Onde você está? Como você tem se posicionado ao lado de Jesus? Entenda, querido, que Jesus diz que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, ele vai se envergonhar dele no céu naquele momento, mas aquele que não tiver vergonha de Jesus aqui na terra, ele vai confessá-lo diante de Deus, diante dos seus santos anjos. O seu nome vai estar inscrito no livro da vida do Cordeiro. Deus não precisa de muitos, mas Deus precisa de todos, todos aqueles que quiserem se colocar ao lado de Deus. Aqueles 300 foram chamados por Deus e foram usados poderosamente por Deus. Eles assistiram à grande maravilha de Deus destruindo aqueles milhares de homens. 120 mil homens foram destruídos ali rapidamente. Os demais em fuga foram perseguidos por aqueles 300 e foram derrotados, porque é o poder de Deus quem faz a obra. Se você não se envolver nesse grupo, querido, você vai assistir de longe as histórias. Você vai parar para pensar: eu poderia estar lá com eles, eu poderia estar lá no meio sendo glorificado por Deus agora, mas eu me acovardei, eu desisti, eu não tive coragem, não tive fé. Queridos, Deus não escolheu aqueles 300, mas a atitude deles os qualificaram, os habilitaram para fazer parte daquele grupo seleto que Deus usaria. Deus não vai escolher nesse momento quem é que vai se levantar em nome dEle. São as tuas atitudes, são as tuas escolhas que vão habilitá-lo ou não a entrar ou deixar de entrar na cidade santa. São as tuas atitudes que vão te levantar ou vão te derrubar. São as tuas escolhas que vão colocá-lo como um forte e poderoso instrumento nas mãos de Deus. Porque, queridos, o grande conflito acontece, e o texto diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Essa é uma das mensagens: temer a Deus. Temer a Deus é reverenciar a Deus, é se colocar honrosamente na presença de Deus, é ter medo de estar contra Deus, é ter medo de estar longe de Deus, é ter medo de estar pecando contra Deus. Querido, não sei como é que está a tua vida, como é que está teu coração, mas Deus não se importa com o que aconteceu, Deus não se importa por onde você andou, onde você foi, Deus se importa com o que você vai fazer da tua vida agora, e Deus está te chamando, jovem, Deus está te chamando para entrar nas fileiras dEle, para lutar essa batalha com Ele, ao lado dEle, para ser vitorioso ao lado dEle. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Sabe, queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus ali no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, a Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras, todas as coisas, até aquelas que estão encobertas. Não existe nada que você faça na sua vida, querido jovem,
que Deus não saiba. Eu lembro quando eu era criança, e às vezes a gente fazia algumas coisas erradas, né? Nós éramos em 4 irmãos, eu e 3 irmãs, e às vezes nós fazíamos algumas coisas e a minha mãe chegava para a gente e falava assim: olha, eu já sei o que aconteceu, mas eu acho melhor vocês me contarem o que aconteceu, porque quem fala a verdade não merece castigo. É verdade que às vezes a gente contava o que tinha feito e ganhava umas varadinhas, né? Porque as consequências vêm. Mas se nós não contássemos, as varadas eram maiores. Deus já sabe o que você fez. Você não pode esconder nada de Deus. Mas agora Ele fala assim: filho, vem conversar comigo. Abre o teu coração para mim. Conta para mim o que aconteceu. E eu vou purificar a tua vida. Eu vou lavar os teus pecados, eu vou lançá-los nas profundezas do mar, e deles não mais me lembrarei. Eu vou apagar do registro dos teus atos no livro da vida. E quando o seu nome for passado em juízo, for passado em julgamento, nos lugares onde haviam pecados, estarão ali apenas a mancha do sangue do Cordeiro, que te lavou, que te purificou, que te redimiu. E agora o seu nome será transcrito no livro da vida, da eternidade, para que você possa estar com Jesus ali para sempre. Deus não vem, querido, para julgar uma igreja. Deus não vem para julgar um povo. Deus vem para julgar pessoa por pessoa individualmente. Tudo aquilo que você fez será julgado. Todos nós, ricos e pobres, adultos e crianças, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos nós teremos que prestar contas dos nossos atos a Deus. Por isso o conselho da Bíblia hoje é: volte-se para Jesus. Abre o teu coração, permita-se ser lavado, ser purificado, ser transformado. Permita-se ser um instrumento nas mãos de Deus, para que você possa estar pronto, para que você possa estar preparado para a eternidade. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai. O grande problema do grande conflito é a adoração. Querido, entenda que tudo que você faz na sua vida é adoração. O que você come, o que você bebe, o que você ouve, o que você fala, o que você canta, tudo é adoração. Os lugares onde você anda, as coisas que você assiste, as músicas que você ouve, tudo é adoração. A grande questão é: a quem você tem adorado na sua vida? Porque não existe um meio termo. Não dá para você adorar a Deus, quer dizer, nem adorar a Deus e nem ao inimigo, e ficar num meio termo. Não existe essa possibilidade. Ou você está com Deus, ou você está com o inimigo de Deus. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. E eu volto a perguntar: onde é que está o teu coração nesse momento? Como é que você quer estar envolvido nesse momento? E querido, não dá para dizer assim: olha, eu aceito Jesus, eu amo Jesus, eu quero andar com Jesus, mas eu não quero me envolver na obra de Jesus. Todas as pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, que se permitiram ser habitados pelo Espírito Santo, que se permitiram ser um instrumento de Deus, e que não falasse do amor de Deus, Deus chama você, Deus conta com você, para que o mundo inteiro saiba que Ele está voltando, para que o mundo saiba que há salvação, para que o mundo saiba que existe solução para o maior vírus de todos os tempos, o pecado. Como é que está você? A quem você tem adorado? Você quer saber quem é o Deus da sua vida? Se olha no espelho. Não estou nem falando da lei de Deus, é o espelho da sua casa. Olha nele, dá uma boa olhada. O teu cabelo, maquiagem, os adornos, a roupa que você usa. Com quem você tem se parecido? Com Jesus ou com o mundo? Entenda, queridos, quando eu falo mundo, e a Bíblia quando fala em mundo, ela fala em algumas circunstâncias. Quando a Bíblia fala em mundo, existem alguns momentos excepcionais que a Bíblia apresenta o mundo. Deus criou o mundo e todas as coisas que nele contém, o mundo físico.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas, a humanidade. Mas quando nós olhamos 1 João 2,15, fala que não ameis ao mundo, e nem as coisas que no mundo há. Esse é o sistema de adoração falso, o sistema de adoração de Satanás. Com quem você se parece? Será que você tem se deixado levar pela adoração satanista? Ainda que com aparência de cristianismo, ainda que com aparência de boa índole. Querido, não se permita iludir pelas coisas do mundo, pelos brilhos do mundo, pelas glórias do mundo. Cristo chama você para ser o seu coerdeiro. Assim como Jesus sofreu aqui na terra, eu e você vamos sofrer. Mas assim como Ele foi vitorioso, foi vencedor e foi glorificado pelo Pai e se assentou-se no trono com o Pai, nós seremos vitoriosos pelos méritos de Jesus, seremos vencedores por Cristo e nos assentaremos no seu trono com Ele e reinaremos com Ele por 1000 anos. Onde está a tua vida? Deus está te chamando. Que escolhas você tem feito na tua vida, não importa. Importa a decisão que você vai tomar hoje. Querido jovem, querida jovem, olha para mim. Filho, entenda, Deus está ansioso por tê-lo de volta em seus braços. Deus está ansioso por poder usá-lo poderosamente como instrumento de testemunho, instrumento de pregação do Evangelho. Deus está ansioso para que o seu nome esteja ali inscrito no livro da vida do Cordeiro, para toda a eternidade. Coloque-se à disposição de Deus, permita-se ser habitado pelo Espírito Santo, ser lapidado pelo Espírito Santo, ser transformado pelo Espírito Santo. Permita que o caráter de Jesus brote na tua vida, e que ele seja refletido em todas as tuas escolhas, em todos os teus atos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, e que você possa se posicionar hoje, fisicamente ao lado de Jesus, revestido com as armaduras de Deus, para o ato final do grande conflito. Deus te abençoe. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos nesse momento, Pai querido, primeiramente abrir o nosso coração a Ti, para suplicar, Senhor, perdão pelos nossos pecados, para suplicar, Senhor, a transformação da nossa vida, a restauração do nosso ser. Pai querido, derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre cada um dos Teus filhos, Pai, que nos acompanham neste momento, para que cheios do Espírito Santo sejam revestidos com a Tua armadura, para que cheios do Espírito Santo possam falar com a autoridade do céu, e possam alertar o mundo em que estamos inseridos, quer seja na faculdade, no trabalho, na vizinhança, que eles possam falar do Teu amor, da Tua graça, que o mundo possa ouvir que há salvação em Cristo, e que Jesus possa voltar ainda na nossa geração. Pai de amor, coloca os Seus santos anjos acampados ao redor de cada um dos Teus filhos. Não permita, Senhor, que nenhum mal se aproxime da vida e do lar de cada um deles, e que livres das intempéries desta vida, nós possamos ter força, ter ânimo, ter garra, para pregar, para anunciar que é chegada a hora do juízo, para anunciar que existe salvação, para anunciar, Pai querido, que precisamos estar ali dispostos para obedecer as Tuas leis, os Teus preceitos, para que estejamos habilitados pela graça, pela misericórdia de Jesus, a entrarmos na Canaã celestial. Cuida desta igreja, cuida, Pai querido, do pastor Esmeraldo, cuida, Pai querido, da sua liderança, cuida desta comunidade, e que todos, Pai querido, possamos estar preparados para muito em breve adentrarmos os portais da cidade santa. Te suplicamos, Senhor, essas bênçãos, não que haja em nós algum mérito, porque somos falhos e pecadores, mas o fazemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.